Eu estou ao vivo. Um, dois, três, testando o som. Começou, parece, gente? Começou. Entrou, gente. Tudo bom, pessoal? Por favor, digitem aí nos comentários se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, escreve por favor, só para saber se meu som tá saindo bem. Tá me ouvindo? Deixa eu tirar isso aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vamos lá. Pessoal, vou botar aqui na nossa live. Hoje a nossa live é com a Valvolinha Laila. Ótimo áudio, beleza. Vamos lá. Vou chamar aqui a Laila da Valvoline para a gente falar sobre como cuidar do carro nessa quarentena. Inclusive sobre o novo selfie que a gente teve que fazer hoje com máscara. Vamos lá? E aí, pessoal? Olá, Olá, Laila. Tudo bom com tudo você? bem? Gostei do Boa seu boné. tarde aí para todo mundo, boa tarde para você. Que prazer. E aí, pessoal, olha só. A gente convidou aí hoje a Laila da Valvoline, ela é especialista técnica nos produtos da Valvoline, né? E Isso. a gente veio bater um papo hoje de como que a gente deve cuidar do carro nessa quarentena, os cuidados que a gente tem que ter com o carro, né? Muitos cuidados. Inclu- A gente acha que não, mas tem que ter muitos cuidados agora. Exato, muitos cuidados. E, inclusive, hoje, ô Laila, a Uber mandou uma mensagem, né? Quando a gente foi ficar online para trabalhar no aplicativo, o Sim, selfie que a gente tem que tirar para identificar o motorista tem que estar sim. com máscara, né? Corretamente, né? Eu não Vou estou de correto, né? máscara, que eu estou aqui dentro de casa, né? Isolada de todos e tudo. Tá certo, Mas você tá certo, é isso mesmo. sair, colocar o lixo na rua, seja receber alguém. Eu moro em casa, né? E não Uhum, tem como, tem que usar mesmo, é para proteção de todos, né? com certeza. E ali também, até deixa eu pegar as imagenzinhas que eu tenho salvo aqui. Uhum. A Uber é, pede quatro itens para a gente checar, né? Primeiro, Sim. se a gente está de máscara. Uhum. O segundo diz assim, que eu concordo que eu vou desinfetar o meu Certo. carro após cada viagem. Olha Sim. só que interessante. E aí, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço essa desinfetação. Posso Tá. mostrar? Não, fica à vontade. É até bom, Então, porque a gente vê talvez alguma coisa que a gente não esteja fazendo com o nosso é, carro. Logicamente que para vocês é diferente, mas é bom sim. sempre a gente ter dicas também, né? Bom, eu carrego um monte de paninho Certo. aqui na lateral. E aí eu vejo normalmente, por exemplo, eu tenho feito isso já há um tempinho, onde o passageiro sentou e tal, pego o paninho, pego um álcool em gel que eu tenho aqui na frente, né? Uhum. Pego, borrifo aqui. Agora você vai me ver lá no banco de trás, peraí. Tá me ouvindo? Sim. Eu venho aqui atrás. Deixa eu pegar o celular, acho que é mais fácil, peraí. Opa, voltou. Então aqui, ó. Eu deixo isso aqui sempre abaixado. Tá Tem um álcool em correto. gel passageiro, né? Sim. Então, passo o álcool em gel aqui, em tudo. Passo aqui que geralmente os motoristas, os passageiros colocam a mão, né? Certo. Também aqui. Quando eu coloco mais álcool em gel, apesar que eu higienizo mais. Aí eu saio e passo um pano normalmente aqui também. Né? Essa é a Ah, forma, tá correto, né? essa é a forma que eu uso aí
Não sei se quem tá. Deixa eu tirar, tirar a máscara do queixo, mano. Eu vou tirar a máscara do queixo também para ficar mais fácil para falar. É, é o jeito que eu acredito que muitos motoristas têm feito, né? Sim, com certeza. Na verdade, todos os cuidados, né, que nós precisamos ter é só uma segurança para nós, para vocês, né, para os passageiros. E eu acredito que isso vai acabar ficando, né? Isso a gente vai Uhum. tomar como regra mesmo. É bom para a nossa saúde, para aqueles que a gente gosta, para aqueles que nós amamos aí, né? O pessoal está falando que ficou um pouquinho ruim a imagem, de Segurando, que né? agora Imaginei. voltou, né? Ela deu É. uma tremida aí. Mas eu acho que é isso, Marlon. Nós que estamos, né, à frente, tem bastante. Eu vi que você tem muito público, isso é muito bom, né? É um influenciador, é uma pessoa que forma as opiniões, né? É bom a gente Obrigado. dar essas dicas, porque tudo é válido, né? Às vezes falam, mas conselho não é bom. Conselho, tudo bem, pode ser que não seja bom, mas dicas de segurança, de limpeza, de cuidado, eu acho que é sempre muito bem-vinda. Então, é até por isso que a gente está aqui, né? Para ajudar a todo mundo cuidar do seu bem, aquele que usa o veículo para trabalho, aquele que usa o veículo para levar os filhos para a escola, ou usa para lazer, a gente tem que cuidar desse bem, né? Eu sempre É, falo isso que mesmo. não é muito fácil a gente ter um bem tão. Ele é muito valioso, né? Hoje é visto não só como algo de glamour ou algo de que pessoas podem no passado falar, não é necessidade. Hoje o veículo realmente é uma necessidade, né, para todos nós. E a gente tem que cuidar, né? Então vale muito aí as experiências, não só as que os outros dão, mas as nossas também, né? Sim. É sempre bem-vindas, né? E além do mais, uma das coisas que apareceu hoje no aplicativo para a gente confirmar, né, é um compromisso, né, a gente se compromissando em não levar mais do que 3 passageiros. Ou seja, a ideia é que nesse banco da frente ninguém senta, né? Só senta Sim, no máximo 3 atrás. É é. difícil acontecer, mas acontece. Às vezes tem gente que quer vir com 4 passageiros e tal. Vamos ver como é que vai ser a partir dessa semana isso, né? Mas a Uhum. ideia é que não tenha tanta gente no carro, né? Entendi. A gente tem que cuidar. Eu tô vendo várias ideias, né? Alguns colocando painéis de acrílicos, outros colocando, na verdade, um tampão de plástico, né? E eu tô achando assim, legal. Olha, pode ser que no momento eu ficava meio assustada, assim, falava, meu Deus, a gente tá chegando nessa situação. Mas eu achei que no final isso é muito bom. Por que eu falo isso? Hoje eu tenho um cunhado que hoje ele é Uber também. E Uhum. ele fala muito disso para mim, sabe? Ele sempre fala, Laila, é muito bom que a gente também tenha segurança para trabalhar. Ainda mais nós que estamos na rua, nós precisamos dessa segurança, né? E eu sempre digo, a Valvoline ela sempre se preocupa justamente com isso, com a segurança. E aonde que ela ela coloca essa preocupação é justamente no fornecimento aí dos seus lubrificantes, né? Buscando sempre maior proteção, buscando qualidade, atender às especificações, na segurança do seu veículo, né? A segurança realmente segurada aí do seu motor. Então, todas essas ideias que estão vindo, né, em combate ao coronavírus, eu estou achando excelente. Logicamente que eu gostaria muito, muito que o mundo voltasse ao normal, mas eu acho que ele nunca mais voltará a ser tão normal como era Tá um difícil, pouco né? antes de Bastante março, difícil. vamos dizer assim, É, tá? Mas tá bem tudo bem, complicado né? mesmo. Eu Laila, recebi queria esses te fazer tempos umas atrás aí perguntas, que a Laila. gente tem que aprender a conviver, né? E saber lidar com É, todas as situações. Então vamos colocar isso em prática agora. tem algumas pessoas aqui na live que eu tô vendo, estão perguntando já É, sobre óleo, quer saber um pouquinho mais, um pouquinho da Valvoline, os produtos da Valvoline e como que, opa, e como que funciona, algumas dúvidas sobre óleo, eu diria. Não nem falar de sim, produtos da Valvoline, mas óleo, tá? vamos falar, é Eu muito anotei, legal. eu anotei algumas perguntinhas aqui para fazer para você, tudo bem? Pode ser? Não, fique à vontade. Eu Então até tá bom. gostaria, né, de antes da gente entrar aí,
nessas perguntas, nessas dúvidas, até mesmo o pessoal me conhecer um pouco, né, e falar um pouco aí como que é a nossa diretriz de trabalho, né? Então, eu sou a especialista de produtos lubrificantes, né, da Valvoline aqui no Brasil. Hoje a Valvoline, ela é representada pela empresa Uzi Química. Então, a Uzi Química ela é a detentora da marca Valvoline, né? Onde a gente faz a produção dos lubrificantes, seguindo aí todas as especificações exigidas, não só pelo mercado, mas também pela matriz Valvoline que fica nos Estados Unidos, né? A gente tem, nós temos uma diretriz de trabalho onde nós fixamos todos os nossos serviços em alguns pilares que a gente chama, né? E esses pilares são 5, onde a gente fala que é a modernidade, é a presença no mercado, a nossa tradição, a tecnologia e o pioneirismo. O pioneirismo vem porque a empresa Valvoline foi a primeira a disponibilizar para o mercado, a descobrir lubrificante à base de petróleo, tá? Então, quando a gente fala Isso eu já tinha ouvido falar, que a Valvoline é a primeira empresa, a empresa que inventou o foi lubrificante, o óleo. É isso isso. mesmo? É isso mesmo, porque antigamente existia lubrificante à base de gorduras vegetais e animais. E elas Uhum. não são eficientes, né? Porque acaba tendo aí a sua presença de materiais impuros são altos. E aí isso acaba gerando problemas dentro de um motor, onde a gente tem muita variação de temperatura. E aí o John Ellis, que é o fundador da Valvoline, ele descobriu o petróleo. E foi a partir daí que iniciou um estudo em cima do petróleo para lubrificação. Então, nós fomos a primeira empresa a ser utilizada nos lubrificantes nas guerras, em corridas automotivas. Então, por isso que a gente trabalha nesses pilares, né? Buscando sempre fornecer aos nossos clientes, fornecer aos nossos distribuidores que fornecem para os seus clientes um produto de qualidade. E hoje o que a gente vem fazendo de diferença é justamente passando informação para o mercado, né? O mercado de lubrificante, eu sempre falo que ele é muito sedento de informação. Ele está no nosso cotidiano, mas é muito sedento. Logicamente, eu gosto muito de falar da marca Valvoline, mas eu gosto muito de falar de lubrificantes, né? E é isso que eu acho legal, a gente falar justamente disso, né? O lubrificante, né? E fique à vontade de fazer as suas perguntas, porque se deixar eu vou falando, falando, falando e não deixo ninguém falar. Só respondendo uma pergunta aqui do Rafael, e o banco de pano? Acho que vale a mesma prática, tá, Rafael? Passar, ó, claro que o álcool em gel no banco de pano fica um pouco mais difícil de tecido, né? Mas existem alguns sprays antibactericidas, ou enfim, anti-infectantes, Isso. algumas coisas E, desse sentido e aí que pode acho que seria bom. usar até coisas que a gente tem em casa mesmo, né? Né? Vinagre é muito bom a gente passar, né? Uma mistura de vinagre, bicarbonato de sódio e água, a gente borrifar, né? E depois passar álcool mesmo, no álcool diluído ou álcool em gel. Também é uma maneira de cuidar aí um pouquinho do banco. Eu falo isso porque, ao mesmo tempo que a gente trabalha fora de casa, a gente também trabalha dentro de casa, então a gente tem aí alguns macetes, vamos dizer assim. Show de bola. Agora deixa eu fazer pergunta sobre lubrificante. Vamos lá, vamos focar aqui. É o seguinte, bom, eu tenho carro desde os meus 19 anos. Sim. Então, eu diria que tenho carro há 20 anos, certo? Uhum. E eu já tive vários carros e sempre existem muitas dúvidas sobre a quilometragem, a cada quantos quilômetros tem que trocar o óleo. Sim. E eu já vi dizer que tem óleo de 8, tem óleo de 10, tem óleo de 12. Sei lá, tem um óleo que é 20/30, mas esse 20/30 é de 10, esse 20/30 é de 8, esse 20/30 é de 12. Parece que as pessoas têm um jeito, uma prática mais comum dos 10.000 quilômetros. Uhum. Mas, como é que funciona isso? Depende do óleo, que nem a É, outra está perguntando aqui se é sintético, se é semissintético, como que é isso? na verdade, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração
é justamente o que é indicado dentro do manual, tá? A gente sempre menciona isso porque foi feito um estudo dentro daquele motor, existem engenheiros que olham e verificam qual a melhor distanciamento de troca de lubrificante. Mas também nós temos que olhar não somente a qualidade da base feita desse lubrificante, sendo mineral, semissintética ou sintética, mas também a gente deve tomar o cuidado de como é utilizado aquele motor. Então, se você está dentro da metrópolis, onde é muito anda e para, muito anda e para, você vai ter um gasto excessivo, vamos dizer assim, das suas partes metálicas. Então, o ideal é nunca a gente trocar, é 12 mil, vou usar 12. A gente tem que sempre colocar tudo, né? É uma sinergia. Você vai verificar o manual e você também vai verificar como que você utiliza o seu veículo e qual é a base que você utiliza no lubrificante. Base, quais são essas bases? Minerais, semissintéticas e sintéticas. Nós sabemos que as minerais, elas, infelizmente, a sua tecnologia, ela acaba sendo um pouco inferior, tá? Então, Quais? a base mineral. Então, Mineral. isso. Então, a sua capacidade de utilização, a sua vida útil, ela é menor comparada a um lubrificante sintético, onde ele realmente é sintetizado dentro de um laboratório e a gente consegue garantir uma melhor performance, uma vida útil maior. Então, por isso que a gente sempre indica fazer a utilização de um lubrificante sintético, se possível. Se não possível, ao menos um semissintético, mas também Então, levar em sintético é melhor do que semissintético. com Ou certeza. melhor que mineral. O Tá. semissintético é a mistura de um mineral, uma base mineral, com uma base sintética, né? Então, aí, por isso que a gente consegue ter o semissintético, porque houve uma mistura. O mineral é Uhum. o que já vem dentro da refinaria, já sai da refinaria. Nós fazemos a adição de um pacote de aditivo, que esse pacote ele vai proporcionar a performance, os desempenhos, aquelas especificações, não só a API, mas as demais especificações. Uhum. E quando a gente tem um lubrificante sintético, então ele realmente foi sintetizado. Então a gente foi melhorando as características de lubrificação, de índice de viscosidade, a parte de oxidação vai ser menor. Então a gente melhorou as características daquele óleo básico e quando junta com o aditivo, a gente dá um lubrificante de melhor performance, de maior durabilidade, tá? Então, a Certo. gente Em tá... relação, então, a esses óleos de 8.000, óleos de 10.000, existem mesmo esses tipos de óleos. O ideal é seguir o que está ali, mas sempre dê preferência para os óleos sintéticos. Basicamente é isso. Na verdade, a gente sempre fala o seguinte: eu falar para você, o meu lubrificante você pode utilizar 10, 12 ou 8 mil quilômetros, não é uma verdade isso, tá? A não Uhum. ser que a gente realize testes, tanto em bancadas como teste em campo. A Valvoline ela realiza isso na matriz que fica nos Estados Unidos. O Uhum. mais indicado é, primeira coisa, manual. Olhe o manual. E logo em seguida, é difícil falar, esse lubrificante é taxar um lubrificante. Esse Uhum. lubrificante é para 8 ou para 10. Não é desta forma que a gente deve levar em consideração os lubrificantes, tá? É aquilo que eu comentei, é uma sinergia. A gente tem que olhar todo o meio onde vai ser utilizado aquele motor, tá? Entendi. Beleza, vamos para a segunda pergunta? Tem uma Vamos. pergunta aqui que diz assim, ó. Muita gente diz que é para trocar o filtro do óleo a cada duas trocas de óleo. Ou seja, eu troco o óleo agora, troco o filtro. Na próxima troca de óleo, eu só troco o óleo, não troco o filtro. Aí na terceira troca de óleo, troco o óleo, troco o filtro. Como é isso? Infelizmente, essa jogada eu acho que fica mais para a- o comércio que acabou adotando isso, porque nós não Hum. indicamos, tá? Os lubrificantes, todos os lubrificantes de mercados de qualidade, eles possuem dois componentes que são detergentes e
e os dispersantes. Não só esses componentes, existem outros, mas esses dois em especiais, eles estão ligados diretamente ao filtro. Por quê? Um vai fazer realmente a parte de detergência, que é limpar o seu motor, Uhum. manter o seu sistema ali limpo, e o dispersante, ele não vai permitir que tenha aglomeração de sujeira. Ele tem que permitir aquilo tudo disperso. Uma vez que mantém tudo disperso, ele vai caminhando até chegar ao filtro. Então, se hoje você faz a troca e você fez a troca também de filtro, ok. Na próxima, você está colocando um lubrificante novo, só que o seu filtro está muito sujo. Então, na verdade, a parte dele de filtragem, ele não vai conseguir realizar. Com isso, você vai aumentar a temperatura do motor, você aumenta o consumo de combustível, você aumenta a parte de desgaste, você perde performance. Então, você acaba, na verdade, diminuindo até mesmo a vida útil do lubrificante novo. Então, a gente Entendi. nunca faz esse indicativo. Trocou, Então, ó, trocou o óleo, troca o filtro trocou o também. filtro. Sempre. É um conjunto. Sempre Entendi. deve ser seguido desta forma. Beleza, então. Tá? Terceira pergunta. É, óleo barato é ruim mesmo? Quais os malefícios, vamos perguntar assim, quais os malefícios do óleo barato? Né? Por que eu pergunto isso? Porque motorista de aplicativo sabe como é que é, tá sempre apertado de grana. Em Eu geral, sei. acontece muito isso. E eu gosto muito de comprar coisas top, por exemplo. Não, meu, olha um óleo Valvoline e falo, meu, vou de Valvoline, cara. Mas assim, aí tu olha, às vezes tu olha um outro óleo de uma marca que nunca ouviu falar, e aí você vê, às vezes, sei lá, 30% mais barato. E aí sem marca, sem nada, vai esse que é mais barato mesmo. Vale a pena isso? Qual é a diferença disso? Tem diferença? Como é que funciona isso aí? Olha, eu vou falar o seguinte: eu não gosto muito desse termo óleo barato, óleo não barato, tá? Eu prefiro falar da seguinte forma: óleo que realmente atenda às especificações e óleos que não atendam às especificações. Mas, Laila, como que eu vou saber isso? O negócio tá lá, eu vou olhar, não tem como a gente saber. Existe um meio onde a gente consegue ver isso. Todos os lubrificantes do mundo, do Brasil, tá? Eles são cuidados pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. E aí nós temos um monitoramento da qualidade, onde todas as empresas de lubrificantes estão lá. Então, por exemplo, se uma empresa de lubrificante X fez um produto de baixa qualidade, vai aparecer lá no monitoramento. E ao mesmo tempo que aparece no monitoramento o porquê da falta de qualidade, a gente sente isso no mercado. Ela é muito mais barata. Eu sempre penso da seguinte forma: eu sempre me coloco numa situação. Se existem 3 postos de gasolina, 2 estão com os preços de combustíveis muito próximo e o outro está muito barato. Normalmente a gente nunca coloca, porque aí a gente fica, opa, peraí, isso aqui tá um pouco estranho. A gente vai sempre por um meio termo. Eu não gosto das empresas onde a gente nunca ouviu falar. Eu sempre fui muito curiosa. Então, por exemplo, se eu vejo uma marca, pode ser de qualquer coisa, mas agora a gente está falando de lubrificante. Se eu vejo uma marca de lubrificante onde eu nunca ouvi, eu vou buscar saber a informação daquela empresa. E aí a gente consegue, sim, justa pelo monitoramento da qualidade, a gente consegue verificar. Normalmente, quando um lubrificante é muito barato, ele não tem um pacote de aditivo efetivo. Isso quer dizer que Hum. ele não vai te garantir a proteção que vai ser necessária. Então a gente sempre fala assim: tome cuidado, a gente sempre tem que pensar no custo-benefício. É preferível hoje a gente gastar um pouquinho a mais com um lubrificante onde você tem garantia de qualidade do que hoje você não gastar quase nada e amanhã você ter que trocar pistões, você ter que fazer umas limpezas nada desagradáveis, retirada de borra, e aí você vai ter um prejuízo muito maior. Então, o ideal é isso, a gente buscar produtos que atendam às especificações daquele veículo e são produtos idôneos, produtos realmente que pensam na qualidade, pensam no pós
vender, né? A gente sempre tem que Então, pensar. óleo barato é igual a gasolina barata, aquele posto sem marca que a gente não conhece. Hoje a gente tem Complicado. muito, a gente consegue ter hoje, na verdade, eu falo que o brasileiro, ele tá ficando assim, de uma maneira muito melhor, eu acredito, né? Eles buscam mais informações, e é justamente isso, é buscar informação, saber o que está sendo colocado no seu motor, por que está sendo colocado. Hoje eles estão questionando muito mais, e é justamente isso. Questione, se está muito barato, questione. Beleza. Mais uma perguntinha. Como Fica. eu vejo, como é que eu sei que o meu óleo está ruim? Além, eu sei que tem os 10 mil quilômetros. Um exemplo, tá? Eu tive Uhum. uma vez um Honda Fit. Eu conseguia saber se estava na hora de trocar o óleo do carro pelo barulho do motor. E parece que o barulho ficava um pouquinho mais agudo. Quando eu estava dirigindo, que eu pensei que eu via que estava mais agudo, eu ia conferir ali a quilometragem, já estava batendo dos 10 mil, ou tinha passado um pouquinho. É, tem outra forma? Olha, a primeira forma é aquela convencional, nossa, né, de verificar na vareta, certo? Ela existem três pontos, onde é o ponto baixo, o ponto normal e o ponto de excesso, né? Por Podemos exemplo, ver isso? Podemos ver isso? podemos. Bom, Vamos isso ver é aqui, até peraí. bom a gente mostrar na prática, viu? Eu vi uma perguntinha aqui enquanto você está se levantando, de alguns comércios que falam sobre lubrificantes baratos, como convencê-lo. A maneira que a gente consegue convencê-lo é justamente a partir da qualidade, de especificações, de ter aí o seu custo-benefício e fazer depois novamente. Eu sempre falo que a melhor propaganda é justamente aquele que utiliza, tá ok? Eu não sei quem fez essa pergunta, mas é que eu li, só para responder. Estou aqui no motor do Corolão. Eu Sim, imagino que essa pista é de vareta do óleo, né? isso. Beleza. Existe, Então, as deixa eu virar a vetas, né? câmera. Normalmente a gente pode ter a vareta que a gente chama de medidora plana, ou tem algumas que não são, a medidora dela não é plana, tá? E aí, então o que que qual é o indicado a gente fazer? Tá aí, ó. Tem esses dois pontos, certo? No Certo. meio desse a gente chama que é o ponto normal, né? Então Se é está como entre se os dois. isso fosse uma média aí. O Uhum. ponto que está à esquerda é o ponto baixo, e o ponto o último aí a gente está falando que é o excesso, que é onde quando a gente faz a troca, é o nosso limite, tá? Tem aquela paradinha de limpar, né? Espera aí que eu vou limpar aqui. Isso, você limpa. O indicado é fazer desta forma, tá? Então você vai limpar, você vai ligar o seu veículo, vai deixar ele esquentar. Depois você espera Pode ser um cinco pedacinho de papel minutos. para limpar? Isso. A E gente aí limpa, né? você limpa. E aí qual o mais correto na indicação? É você ligar o veículo, deixar ele aquecer. Depois que ele aquece, você desliga e deixa descansando, vamos dizer assim, durante 5 minutos. E depois você volta a introduzir a vareta no óleo Que do motor. interessante. Não sabia dessa, não. É dessa forma. E aí você Que a maioria introduz. das pessoas dizem assim: desliga o carro, tira a vareta, limpa, mede de novo e pega. O certo ainda seria dar uma nova ligadinha no carro, é isso? Isso, na verdade é isso, ó. Então ele tem que estar num local plano, onde aí você liga, permite que ele se aqueça. Ele aqueceu, você desliga, deixa durante 5 minutos e depois você introduz novamente a vareta. E aí você vai saber exatamente qual é o ponto que está o lubrificante, né? Por quê? Certo. Você deu tempo do lubrificante descer as partes baixas do motor, que é justamente isso que a gente quer ver, né? Tá bom. Aonde está o nível correto, tá ok? Vamos ver aqui É agora dessa com. forma. Eu coloquei agora, tirei de novo. Está Agora, justamente aí no ponto ideal, no ponto onde a gente chama de normal, tá? nossa, a câmera agora não quer dar um foco aqui, mas vamos lá. Aqui, ó. Isso. Pronto. Tá sujinho entre os dois ali, né? Isso.
Então é Quase dessa no de forma. cima ali, ó. A gente sempre faz um indicativo que 1,5 litro é abaixo do que é normal, sempre vai aparecer para nós. Normalmente é essa litragem aí, 1,5 litro, tá? Principalmente eu falo assim, pensando no Corolla, por exemplo, é 1,5 litro, tá? Justamente esse veículo. Deixa eu dar Ops, uma olhada aqui nas caramba. perguntas, uma dica. Olha aí. E deixa eu te Pronto. perguntar, Marlon, como que você, além da máscara, além dessa higienização aí do seu veículo, existem outros cuidados que você também vem fazendo? Eu, após trabalho, eu me higienizo, digamos assim. É, Chego em casa e vou direto pro banho. mas é isso mesmo. É Eu esse sempre, tipo de coisa. é, são preocupações que nós precisamos ter, né? Uhum. E mas tudo volte ao normal aí. E eu até gostaria de voltar a falar sobre uma situação de lubrificantes. Quando a gente fala aí, eu vi que teve bastante repercussão da parte do lubrificante barato ou não. A gente também tem que ser atento à necessidade do API daquele lubrificante. Os comércios hoje, logicamente, atendem ao mercado nosso aí todo de veículos. E é até interessante saber que hoje a frota brasileira ela tem 9 anos e 6 meses, tá? A Normalmente. Então, média. Média a brasileira. média. Isso, a média brasileira. Mas é Para velha, né? Infelizmente, mas porém felizmente, essa hoje a gente já melhorou muito, tá? De uns 5 anos para cá, nós melhoramos muito. Não num passado tão longe assim, a nossa frota era de 17 anos. Então hoje a gente está Não. muito bem. Para esse Não. ano, era previsto, né, no final do ano, que para esse ano a frota ela seria renovada e ela teria 7 anos. Mas, né, com tudo que vem acontecendo, creio que a gente não vá, na verdade, aí diminuir o tempo de anos de frota, né? E Uhum. quando a gente fala de anos de frota, esses 9 anos e 6 meses, é até legal a gente saber que vamos olhar assim praticamente para todas as montadoras, a viscosidade ideal é 5W30, de um semissintético a sintético, logicamente, né? Isso é, Eu isso ia é, te perguntar isso. Era a minha quinta pergunta. é Existe uma viscosidade que serve para qualquer carro ou tem que obedecer a viscosidade que está ali no manual de fábrica daquele automóvel? Olha, um lubrificante que atenda aí qualquer carro não existe, tá? O que Uhum. existe? Nós sabemos que praticamente todas as montadoras existem órgãos, existem associações, por exemplo, a EA, que é uma associação de engenharia automotiva, onde se encontra realmente todas as montadoras, pelo menos uma vez. Existem vários outros encontros, mas tem um que é internacional que acontece todo ano, onde se conversa sobre todas as tecnologias, todas as evoluções, sobre tendências de mercados. E quando tem esses encontros, a gente também sabe que existe um encontro delas de viscosidade. Então, às vezes, por exemplo, assim, nós sabemos da viscosidade da Honda, que tem paralelo com a GM, que é em paralelo com a Ford e assim por diante. Mas não existe um lubrificante que serve para todas. Eu posso dizer que a maioria sempre tende a um tipo de viscosidade. Então, há 10 anos atrás, a maioria das montadoras elas estavam sim disponibilizando carros no mercado que tinha a viscosidade 5W30. Hoje a gente está falando aí de 0W16, por exemplo, a própria Toyota. Aí você tem um Corolla, a Toyota ela já vem lançando no mercado lubrificantes de viscosidades menores, mas sendo mais objetiva, não existe um lubrificante que serve para todos os carros. Existem, Existe então uma tendência das montadoras a criarem motores, digamos assim, com
que utiliza uma certa viscosidade. Sim, isso. Ah, Isso entendi. existe. Existem encontros assim de viscosidades. Aí o que difere uma da outra é justamente a especificação. Se a gente for olhar, a Ford tem uma maneira de trabalhar, a Volks, a GM, a Honda e assim por E o que é diante. esse 530 016? Que números são esses? Vamos lá. É, esse 5 que vem antes da letra W, ou 0, ou 15, ou 10, tudo que Uhum. vem antes da letra W é a viscosidade do lubrificante em temperaturas baixas. Por isso que é W, que é winter em inglês. Então, é Hum. 5. Não quer dizer que a viscosidade dele é 5. Quer dizer que a bombeabilidade dele é 5. Nós trabalhamos com uma tabela que chama SAI J300, onde o 5 ele é um número fictício, vamos dizer assim, onde a gente vai saber qual vai ser a bombeabilidade daquele lubrificante em baixas temperaturas. Aonde que a gente vê essa baixa temperatura? É justamente o ponto frio, que é a primeira virada da chave, onde o lubrificante está na parte baixa do motor e ele precisa ir até a parte alta. O outro, os outros números que vêm depois do W é justamente a viscosidade dele em altas temperaturas, que é a temperatura de trabalho, que é quando o motor está sendo utilizado. Então a gente segue justamente uma norma, que é a SAI J300, tá? Então a gente coloca números menores, porque imagina se a gente tivesse colocado assim, Valvoline em vez de Valvoline 5W30, a linha Advance 5W30, nós iríamos colocar Advance 6.6600 menos 20 graus. Todo mundo fala, o quê? Que é isso? Então, é de uma maneira que fique fácil de você identificar qual a viscosidade correta para o seu motor. Então, é desta forma. Uma maneira que Basicamente, basta seguir ali o manual do carro que tem a viscosidade correta. sim, o manual a gente sempre fala, é o melhor amigo do motorista. Ele dá bastante informações. Eu acredito que no passado o pessoal não tinha o costume de ir até o manual, de buscar informações, e hoje a gente consegue conversar com proprietários de veículos no mesmo nível, porque a pessoa realmente ela se interessa, ela busca informação e nada melhor do que o manual, onde, né, os engenheiros em si, eles passaram por todos os estudos, têm essas informações. Eu não tenho mais o manual do meu veículo. Pode entrar em contato com a Valvoline. Nós temos uma série de manuais e a gente consegue passar muitas Hum. informações. Informações de óleo de motor, informações de óleos para engrenagem, para transmissão, óleo para as transmissões automáticas e manuais e assim por diante, porque é sempre importante a gente realizar a lubrificação correta, onde a gente vai permitir a maior durabilidade aí do nosso motor e do veículo em si, né? Tá? Perguntar as perguntas, vamos ver as perguntas aqui do pessoal. O Rodolfo está Fique à perguntando vontade. aqui, ó. Hum, Marca não faz diferença desde que use a viscosidade certa, tipo o meu carro que usa 0W20. uhum. Ó, por exemplo, a gente tem um veículo que utiliza um 0W20 e ele da GM, tá? Então, desculpa aí ficar citando GM, mas, por exemplo, eu vou colocar qualquer 0W20. O indicado é sempre a gente buscar não só o SAI, que é a viscosidade, a gente buscar também o API que está sendo solicitado dentro daquele manual. Então, um API SN Plus ou um API SP, que é a nova especificação do mercado. Saiu agora, dia 1º de maio, tá? Então, a gente tem que buscar sempre fazer um conjunto, buscar qual a viscosidade está sendo solicitada, qual é o API. Eu nunca devo utilizar um API que é inferior àquele que está sendo solicitado no manual. Por exemplo, tem um veículo onde ele pede um API SN Plus. Ou eu vou utilizar a especificação SN Plus, que é um SN mais mesmo, por isso que é Plus,
ou eu vou usar a especificação API-SP. Se eu retornar para trás, vamos dizer assim, uma tecnologia anterior, isso não é bom para o motor. A gente sempre tem que colocar especificações superiores, inferiores a gente acaba trazendo problemas para o veículo. Então, além da viscosidade, tem um códigozinho ali, tipo SN+, ou SN+, que identifica E um se lubrificante? você, se você reparar, na parte do rótulo de um frasco de lubrificante, sempre vai ter essas informações. O SAE, que é SAE mesmo, e vem uma Uhum, numeração com W mais outra numeração, e logo em seguida vem o API, que é o Instituto de Petróleo Americano, que ele uhum. vai olhar as especificações daquele lubrificante. Então a gente sempre olha a viscosidade, o API, e se tiver alguma especificação exigida pelaquela montadora, nós também olhamos isso, porque às vezes tem algumas particularidades que algumas montadoras elas exigem para um tipo de motor, entendeu? Então é desta Entendi. forma. E como é que eu sei que SN Plus é a última, ou tem uma ordem, como é que é? Quanto mais próxima essa segunda letrinha estiver do Z, é uma melhor performance. Por que a API? Então, é Instituto de Petróleo Americano, é uma palavra em inglês. E aí Uhum. vem S. O que, que significa esse S? É Sparker, em inglês, né? Que é a vela. Então, ele Sim, a como se faísca. estivesse falando qual que é o modelo do motor. E a Aham. segunda letra, então, a PIS, e a segunda letra é onde a gente vai falar qual é a performance daquele lubrificante. Ah, esse daqui ele tem fuel economy, ele protege mais contra o desgaste, ele protege mais contra a parte para sistema start-stop. Por exemplo, nós temos uma linha que é a linha Premium Protection. Foi desenvolvida exclusivamente para os veículos start-stop. Então, é uma especificação API-SN Plus, que também é indicado para injeção direta e turbocompressor, e aí eu tenho um sistema start-stop. Então, quanto mais essa segunda letrinha aqui estiver do Z, eu estou dizendo assim de uma maneira tentando ser um pouco mais clara, tá? Menos técnica. Então, quanto mais próxima essa letrinha ficante tem uma melhor performance. Legal, tua conexão tá devagarinho, agora voltou. Beleza. Eu entendi. Muito legal. Então, quanto mais perto, a última especificação ela foi N, é isso? Alô? Você não tá me ouvindo? Oxi, você não tá me ouvindo? Quem tá na live, tá me ouvindo ou não? Pessoal, comentem aí. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, comentem aí, vocês estão me ouvindo? O áudio da Laila ficou mudo. Eu sou o teu áudio, Laila. E agora? Eu vou te tirar e colocar de novo. Tá bom, Laila? Deixa eu tirar a Laila aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Remover Valvoline. Como é que eu adiciono o Valvoline aqui agora? Vamos lá. Voltamos? Voltou, agora sim. Voltou. Não sei o que Show. houve. Tudo bem, vamos lá. Fiquei mudo. Laila, antes que acabe a nossa 1 hora de live aqui, senão eu queria ver algumas perguntas do pessoal aqui. Vamos lá. Vamos Alô? lá. Então, aqui. Tô te ouvindo. hum, Pode-se trocar o óleo mineral pelo sintético ou semissintético de uma troca para outra? Acho que pode, né? Só que A gente. semi-sintético. Isso. É que normalmente o pessoal
não faz, logicamente, essa troca, né? Mas ela Uhum. pode ocorrer sim, tá? É sempre preferível que você faça uma troca de lubrificante para uma tecnologia melhor, vamos dizer. Laila, ficou sem áudio de novo. Alô? Não tô ouvindo a Laila. Não tô ouvindo a Laila de novo. Vocês estão me ouvindo? Ixi, problema técnico aí. Então, vocês estão me ouvindo? Marlon, vocês estão ouvindo o Marlon? Nossa, nunca vi esse problema na. Vamos ver aqui. Vamos lá, de novo. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Agora Marlon? estou te ouvindo. Voltou. Não sei o que houve. Tá Estamos bom. voltando, estamos nessa, idas e vindas, indas e vindas. Vamos lá. Deixa eu ver mais perguntas do pessoal aqui. Então, em relação à troca do óleo mineral, sempre evolua, né? Nunca retroaja. Se você estava acostumado a usar sintético, Sim, use sintético, não volte para mineral, né? Deixa eu ver isso, aqui. nunca Então, volte, porque não é o ideal. Não é o ideal porque você vai permitir que o seu veículo ele trabalhe com mais esforço, isso acaba aquecendo muito o seu veículo e o desgaste é muito mais acentuado. perfeito. Abraços para Salvador aqui que estão pedindo. Alguém está perguntando se é necessário dirigir de luvas. Não, não é necessário, mas se você acha que é bom para você, pode dirigir. É, então o Ângelo está perguntando aqui, ó. Não é correto medir pela manhã com o motor frio? Não é permitido o quê? É ver a vareta lá do óleo com o motor frio de manhã. O ideal é Não, o com. ideal é sempre que você ligue, porque ele precisa ir até as partes altas, né? Uhum. E ele precisa descer até o cárter para que depois você veja qual realmente é o nível do seu óleo, tá? Dentro do Então o ideal motor. é O você ideal é sempre liga 5 minutinhos ali. isso. Você aquece, né? Deixa aquecer o seu motor, né? Aumentar a temperatura, desliga, deixa algum tempo, porque ele precisa que o lubrificante caia até a parte do cárter novamente, e aí sim você introduz a vareta, tá ok? Então é desta Uhum. forma que é o correto se fazer, tá ok? Tá certo. Deixa eu ver se tem mais coisinha aqui. É... Chegam. Ai, meu Deus, essas mensagens é difícil ver aqui. Pera aí. Ah, deixa eu ver aqui. Pessoal de Joinville. Muito legal. O Brasil inteiro aqui. Como é que é? Os óleos Alvolini, eles têm normalmente aonde, ô Laila? Tipo, em qualquer loja de óleo? Olha, os nossos lubrificantes, nós temos vários distribuidores, né, no Brasil. Aí, na verdade, eles possuem informações de produtos. Então, a gente tem Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Minas, Sul. Então, nós estamos realmente aí em todo o Brasil, né? Justamente para conseguir atender todo o mercado, todas as necessidades e, logicamente, as viscosidades em si necessárias para o mercado, porque a gente tem que olhar justamente isso lubrificantes efetivos e são lubrificantes necessários. As viscosidades que realmente são necessárias aí no mercado. Tá bom. Precisando de qualquer informação, é só entrar no nosso site ou nas nossas redes sociais. A gente pode indicar o melhor local de compra. Redes sociais pode ser até aqui dá para dar direct para vocês, mandar pergunta pro direct, aqui no direct de vocês Sim, da Valvoline? Pode ser, sim, né? sim. Nós temos não só a parte de e-mail, né, que é normal,
mas nós também temos um WhatsApp onde as pessoas conseguem mandar alguma dúvida, algo. E se quiser, eu posso até falar agora, né? Se não for, eu Fala, vou fala até aí. digitar aqui junto. É 11 9 6450 0918. É o Então, teu esse é WhatsApp? o telefone que todos podem entrar em contato, tirar dúvidas, pedir informações, qual lubrificante correto, às vezes está com algum problema e tentar, a gente pode sim ajudar. Então, esse é um telefone que a gente responde diariamente todas as questões aí. Eu acabei de colocar aí para que todos possam marcar e acessar. Tá As bom. redes sociais da Valvoline, nós temos no Instagram, Valvoline Brasil, né? Que eu vi que tem uma pergunta aqui. Temos o site, muito legal, o site você dá uma olhada, é www.valvolinebrasil.com.br, valvoline.com.br. Então, assim, a gente tem no YouTube, tem Facebook, estamos em todas as redes sociais mesmo para passar informação, né? É isso que nós queremos neste momento, né? Passar informações e fornecer os Show de bola. produtos nossos de qualidade. Um amigo meu aqui, o GNV 2001, que eu sei que o nome dele é Bruno, tá perguntando aqui, ó. Marlon, o pessoal tem muitas dúvidas do nível correto de óleo. Uhum. Como é O que é essa nível parte do nível? correto É entre os dois, esse as duas varetinhas. Tá ali dentro, tá beleza, isso, né? então é a média. Tá no meio, a gente fala que é o normal. Aquele é realmente o normal, porque O vai ficar meio daquele exato jeito. entre os dois ou mais pra cima, mais Isso. pra baixo, tanto faz. Do meio um pouco para cima é o melhor, nunca do meio para baixo. Então a gente Certo. tem que ser, tem Entre aqueles os dois dois pontos. pontos. Normalmente as varietelas têm esses dois pontos. Então o meio é onde a gente chama de normal mesmo. Uhum. O superior é o excessivo, que é onde está em excesso o lubrificante. Se tiver lá todo momento é porque colocaram muito, que é onde a gente nunca pode estar. Aquele ali a gente não deve ficar sempre longe dele, tá ok? Então Certo. é desta forma. Show. Uma outra pergunta aqui, ó. É correto aumentar a viscosidade do óleo com a idade do carro? Não, isso é comum no mercado, tá? Mas a gente não indica você aumentar a viscosidade. O que que a gente indica? Utilizar lubrificante voltado para veículos de alta quilometragem. Por exemplo, Valvoline, ela possui a linha Max Life Motor Oil, são lubrificantes voltados justamente para veículos antigos ou veículos que estão com quilometragens mais altas. Veículos que têm alta quilometragem, eles têm mais folgas. Então, por isso que o pessoal fala, coloca um lubrificante de alta viscosidade que ele não vaza mais. Mas não é Hum, isso. A gente precisa tratar esse veículo, esse motor. Então, o mais indicado é você utilizar lubrificantes que tenham taxa de tratamento de aditivo para ele que é um veículo mais velhinho, um pouco mais cansado. Então, não aumente por si só a viscosidade do motor, do lubrificante para o motor. Isso é muito ruim, tá? tá. Eu só uso um produto que é para carros mais rodados, digamos assim. Isso, a Valvoline possui essa linha de produto que é a linha Max Life, tá? Então, Perfeito. buscar sempre isso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Outra Uhum. pergunta que eu achei interessante aqui. Meu carro é GNV automático, usava etanol há 2 anos, mudei para gasolina aditivada. Algum problema? Carros com GNV, como é que fica o óleo? Mantém mesmo do fabricante? Muda alguma coisa? Não, normalmente o que vai acontecer é que quando é GNV, o lubrificante ele praticamente não muda tanto a sua coloração. Ele fica um pouquinho mais limpo, tanto GNV quanto quando só usa etanol. Por quê? São combustíveis que o seu teor de impureza, a sua sujeira é menor, tá? Então, quando a gente está falando justamente de combustível, o único diferencial que você vai sentir é isso. Mas o que é indicado sempre? Utilizar lubrificantes que sejam para gasolina, que são os lubrificantes ciclotos, que é esse API S alguma coisa, SN Plus, SP, SN, SL. São esses lubrificantes que devem ser utilizados para esse tipo de veículos, que a gente chama de ciclo-Otto, que é gasolina, etanol, GNV e flex.
tá? Uma pergunta que eu achei a gente tem pouco tempo antes que o Instagram derrube a nossa live, tá? Vamos lá. Existe óleo falso no mercado? Corremos risco de comprar óleo falso ou Eu não falsificado? sei ao certo o que isso quer dizer esse falso, mas infelizmente, né, a ANP ela tem um monitoramento muito forte dentro do mercado. As empresas de lubrificantes se conversam muito e se ajudam muito mesmo, até mesmo para passar aí denúncias e tudo mais para essas empresas que não realizam produtos, não fabricam, não fazem a produção correta de lubrificantes. E infelizmente, em São Paulo, eu posso dizer que nem tanto, mas na região do Nordeste, infelizmente, você consegue ver isso com muita facilidade, infelizmente. Lubrificantes que não são de qualidade, lubrificantes que às vezes só foram filtrados, que não foram passados para um processo de produção realmente. Mas em geral, Infelizmente, uma embalagem da Valvoline lacradinha não tem erro, né? Não tem como comprar um Valvoline não. falsificado. E se tiver, a gente sempre fala, né? Olha, se tiver dúvida com algum lubrificante, sempre entre em contato com a gente que a gente consegue rastrear a vida dele. A gente Saquei. puxa pelo lote, a gente vê a data de fabricação, a gente vê as especificações daquele lote em específico e dos nossos produtos, vocês não terão nenhum tipo de problema nesse sentido, tá? Tá bom. Não mesmo, e nem outros sentidos. Laila, pergunta para você responder em 30 segundos. Ai, vamos Mili, lá! Militech, alguém colocou aqui, ó. Ajuda? Eu ouvi falar que ajuda, beleza. Mas você, é indiferente para você? Como é que é? O Militech, ele é um condicionador de metais, né? Uhum. Eu olhando, ele entra em. Eles até falam, né? Ah, o Militech ele não vai ter problema com o lubrificante. Eu não gosto de fazer essa utilização, porque aí a gente vai deixando os nossos metais que estão ali dentro do motor muito mais carregado com propriedades que não tinha necessidade de estar lá. O lubrificante faz todo o processo de melhoria de performance e tudo mais, sozinho, sem a necessidade Tem de um auxílio aí no desse condicionador. condicionador de metais. Show. Isso. Outra pergunta muito boa que eu vi aqui, ó. Tem diferença entre o óleo de tambor ou de garrafinha? Às vezes você compra em garrafinha ou às vezes o local tem um tamborzão já com aquele óleo. Tem diferença esses óleos? Não. Não, é somente a facilidade para aquele comércio de fazer a utilização do lubrificante. Às vezes ele já faz a troca, então por isso que eles acabam comprando em tambor. E aí normalmente os frascos ficam para o comércio, mas não Entendi. tem diferença, Tá bom. tá? É, O pessoal da Santiago Carcerve está mandando parabéns pelo conteúdo, que foi muito bom. Também gostei das perguntas de vocês aqui, foram muito boas essas finais aqui. Que bom. É, Eu acho que a gente vai ter que encerrar aqui, Que e bom. porque já deu, vai derrubar. Beleza, Laila, muito obrigado. Obrigada, gente. Salvar essa live pra gente Precisando, vou divulgar depois também. precisando, entre em contato conosco sempre, Valeu, ó. Segue aí Valvoline Brasil no por Instagram. favor. Grande abraço, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.